Lemos com a ajuda de Deus do verso 35 em diante. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá conta que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui. Amém. Glória a Deus, santo é o Senhor. Nós temos muitas crianças ouvindo esta palavra, que nessa hora estão nas suas casas, junto à sua família, alguns ainda até com chupeta na boca, mamando, com a sua mamadeirinha na mão. Eles precisam entender isso aqui. Antes que Deus nos abra o assunto desta palavra, vocês que estão em casa, guardem isso aqui. Tem uma coisa que a criança demora para entender, que é a força da chuva. Às vezes vem uma garoinha, que é aquela chuva bem fraquinha, que é quase um sereno. A mãe fala: não sai, e a criança sai. E aquela chuva, ela não é forte, ela não é agressiva, mas ela traz um resfriado, traz uma febrinha, e aí a criança se adoece. Não ouviu a mãe. Há chuvas que são um pouquinho mais fortes. Novamente vem a mãe ou o pai dizer: não sai na chuva. E a criança quer sair. Como é que o pai faz, ou a mãe? Abre um guarda-chuva, a criança vem perto dele, agarradinha nas suas pernas, e vão caminhando para não se molhar. Mas tem chuva que aperta, e ela começa a ficar mais forte. O que a mãe faz? Pega aquela criança, coloca aqui no colo, porque fica mais perto do guarda-chuva, aí ele não molha. Fica fora do perigo, porque na chuva pode ficar doente, pode escorregar, pode tropeçar. Se molha todas as suas vestes, vem a sujar. E vocês estão ouvindo essa palavra? Vocês não têm noção, quando vocês crescerem, como vocês vão desejar essa palavra. Porque tem palavras que nós, que já crescemos, nós desejamos. É natural. É natural. Quem que não quer ir buscar uma palavra e no seu coração espera que Deus mande Deuteronômio 28, que Deus mande Josué 1, aquelas palavras de ânimo, de força, como a tempestade que é acalmada. Quem não deseja isso? Vocês ainda são crianças, vocês não percebem isso. Mas vocês vão crescer. E quando a gente cresce, a gente começa a ficar exigente. Até com o Senhor. Ah, quem dera o Senhor mandasse essa palavra. Mas a obra não é nossa, é do Senhor. E vem o que Deus revela, o que Deus envia do céu, segundo o sentimento que o Senhor traz no momento da palavra. Mas vocês que são crianças, guardem isso aqui. Guarda-chuva protege da chuva. E na vida espiritual, quando a gente fala de chuva, tem vários sentidos. Para vocês, chuva é água que cai do céu. Mas para nós que já somos grandinhos, quando fala de chuva, pode ser bênçãos. Quando se fala chuva forte, pode ser tribulação. Quando fala de tempestade, pode ser uma aflição muito grande. Tem vários sentidos. Mas todos aqueles que estiverem guardados, não debaixo de um guarda-chuva, mas se a palavra estiver no lugar do guarda-chuva, nenhuma destas chuvas fortes vai nos atingir. Então hoje, aprenda isso aqui, você que está em casa, mas preste atenção, hein? Quando você vê o papai e a mamãe chorando, o vovô, a vovó chorando, preocupado, ou aqueles que cuidam de você, que talvez não é o papai e a mamãe, mas outra pessoa que te cuida com carinho, chorando ou preocupado, vai lá e dá esse recadinho para ele. Fala: olha, Deus falou na palavra que a chuva vai passar. Só fala isso. Glória a Deus. Já pensou? Que pai e mãe que aguentam uma criança falar isso? Fala assim para ele, fala assim para ela. Quantas crianças que estão sofrendo, irmãos, nesses dias de doenças graves na terra, às vezes não pode entrar no quarto da mãe, no quarto do papai, porque senão se contamina.
e tem que ali na porta olhar e desejar abraçar o seu pai e a sua mãe. Mas vocês guardem no coração esta palavra. A chuva nunca durou para sempre, nem os do tempo de Noé. Foram 40 dias e 40 noites, mas ela parou. E alguma chuva forte vai parar. Glória a Deus. Está bem isso para vocês? E para os moços, para os jovens que estamos nesta reunião, e quando falamos assim, não são apenas esses poucos que aqui estamos, mas nesse mundo todo, agora, quantos estão assistindo a esta reunião de jovens e menores? E a gente fala jovens, fala crianças, mas tem muita criança aí de mais de 60, 70 anos chorando muitas vezes numa reunião como esta. Jovens de 40, 50, 60, 80, até mais. Seja quanto for a sua idade, junta-te agora aqui para conversar um pouco com o Senhor. Na simplicidade desta pregação, se faça como criança. Vamos entender alguma coisa que esta palavra nos traz, porque ela tem tanta coisa que hoje não dá tempo de falar, mas as coisas mais assim que o Senhor trouxer, nós vamos aprender juntos. O que Deus fez nesta palavra? O Senhor mostrou duas coisas em Jesus Cristo importantes: o lado humano e o lado divino. O lado humano, porque ele cansou-se. Ele pregou o dia inteirinho. Ele falou das parábolas que ele tinha que falar, ensinou a doutrina, o evangelho. Ele cansou. Quando a noite já se aproximava, ele entrou naquele barco cansado, como Jesus Cristo homem, para mostrar que ele veio na terra como homem, não somente como Deus. Por que como homem? E o apóstolo Paulo fala isso, que à destra de Deus Pai está assentado Jesus Cristo homem. Na condição de Cristo Deus, Cristo homem. Porque lá no céu ele está assentado, e Paulo diz como homem, Cristo homem. Para que lá no céu ele pudesse interpretar a nossa dor aqui na terra e interceder por nós diante do Pai. Quando ele por nós clama ao Pai para nos socorrer, ele pode dizer: Pai, eu sei o que é chorar. Eu sei o que é ter dor. Eu sei o que é se cansar. Eu sei o que é ser traído. Eu sei o que é ser vendido. Eu sei o que é passar com aquele servo, o servo está passando. Eu sei tudo aquilo porque eu senti na condição de homem. Hoje estou ao teu lado como filho de Deus, mas enquanto homem, eu sei o sofrimento humano até onde pode chegar. Socorre eles, e o Pai manda socorro. Glória ao nome do Senhor. Então, na condição humana, ele se assentou na popa do barco, que é a ponta, colocou ali uma almofada e dormiu, de tanto cansaço que ele estava. Dormiu. E de repente veio a tempestade. Aqui, irmãos, nós conhecemos o mar da Galileia, mas na verdade não é um mar, é um lago. Ele tem em torno de 20, 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. É um lago muito grande, e pela sua depressão, pois ele está abaixo do nível do mar, e as montanhas que o cercam, com as correntes frias e as quentes, de vez em quando dá ali uma tempestade, dá até redemoinhos fortes. E os homens que estavam com Cristo eram homens experientes, pescadores experientes, que conheciam a própria natureza, o tempo de pescar, as forças dos ventos. Eles eram experientes, entraram no barco com segurança para cruzar do outro lado. Mas a tempestade veio de surpresa. Glória ao Senhor. E quantas vezes a nossa vida vai indo tudo bem, e de repente uma surpresa aparece, e parece que tudo acabou. Os sonhos, as esperanças, o desejo de viver, vai tudo embora. Glória ao Senhor. Qual que é o ensinamento desta palavra quando Cristo levantou-se ao ser chamado pelos discípulos? Olha bem esta palavra, irmãos. Há mais de 1.500, 1.000 a 1.500 anos antes do Senhor Jesus nascer, um salmista escreveu lá no Salmo 107, no verso 29, quando dizia da tribulação e aflição que eles estavam passando, diz assim no verso: E cessou a tormenta e acalmaram-se as ondas. E eles se alegraram com bonança. E ele, o Senhor, os levou até o porto desejado. Mais de 1000 anos atrás, um salmista, conhecendo o Senhor, ele falou com segurança: Ele fará cessar as ondas. 1000 e poucos anos depois, os homens que andavam com Cristo temeram a força das ondas. O que isso nos fala pela palavra hoje? O que isso te ensina, jovem? Até onde você conhece o seu Senhor? O salmista, sem ver, tinha certeza que ele tinha domínio sobre as ondas. E os discípulos, conhecendo o Senhor, perguntaram: quem é este que até os mares e os ventos o obedecem? E o Senhor pergunta isso para nós: até onde você conhece o seu Senhor? Glória a Deus. Até onde Cristo está na sua vida?
Até onde você tem a certeza de que as ondas que estão se levantando não são suficientes para te derrubar? Até onde você tem certeza que o Senhor que você serve tem o poder de dizer para os ventos e as ondas se acalmarem? Até onde você crer é a força da tua alma e entrar na comunhão desta palavra. Glória ao nome do Senhor. Jesus Cristo repreendeu aqueles homens dizendo: por que estão tímidos? Essa timidez que o Senhor dizia não é num relacionamento social, mas é na timidez da fé, de crer, de ter certeza que o Senhor estava com eles. Eles poderiam dizer: veja, o vento se levantou, a tempestade está forte, olha o mestre, está dormindo, alguma coisa tem, ele deve ter domínio sobre alguma coisa, ele deve ter força sobre alguma coisa, nós já vimos tantas obras e cremos no seu poder. Não, temeram, lutaram, não conseguiram, até que alguém teve uma ideia: chama ele e pergunta se ele não tem piedade de nós perecermos, e foram despertar o mestre. Alguém diz aí: o Senhor estava testando os discípulos. Não, irmão, o Senhor estava dormindo na natureza humana, mas na divina ele sabia que tudo estava sob o seu controle, e assim está esta palavra. E o Senhor entra no seu barquinho hoje e te fala: eu não estou dormindo mais. Glória ao nome do Senhor. O Senhor não está dormindo no seu barco, por mais que ele esteja balançando por esta palavra. Encontra o teu Senhor e ele te diz nesta palavra: no barco onde Cristo está, não tem onda, não tem vento, não tem força que possa afundar. Glória ao nome do Senhor. O Senhor estava ali. Porque muitos estão naufragando na fé, porque já não estão mais com o Senhor no seu barco. E esta palavra vem para todos, para os jovens, para os de meia idade, para os velhos, idosos, para nós, irmãos, que servimos ao Senhor de várias maneiras, quer junto à orquestra, quer junto a outras funções, quer estando junto ao povo caminhando, ou até mesmo no santo ministério, seja qual for a nossa obrigação nesta obra. Quantas vezes achamos que somos capazes e pegamos o remo e começamos a marchar. Irmão, o teu barco está tumultuado demais, veja se o Senhor está nele. Glória ao Senhor. E olha o que Deus dá aqui. Será que temos a capacidade e o brio suficiente para, não encontrando o Senhor, remar um pouquinho para trás e voltar um pouco para depois caminhar? Porque às vezes é preciso voltar um pouco, dar um passo para trás. O casamento está afundando, dá um passo para trás. A família está desajustada, dê 2 passos para trás. O convívio com alguém não está bom, será que o Senhor não está fora deste barco? Vamos procurar o Senhor agora. Glória ao Senhor. Vamos procurar o Senhor agora, no barco do seu trabalho, do seu casamento, do seu ministério, da sua missão. No barco que você está, por acaso o Senhor está? Se o Senhor não estiver aí, o teu barco mais dias ou menos dias vai afundar. Mas se você procurar o seu Senhor agora e encontrá-lo, ele te garante, ele pode virar no ar, mas ele cai aqui flutuando e não afunda. Glória ao nome do Senhor. Não ande sozinho, não ande sozinha, não navegue sozinho, navegue com o Senhor. O Senhor não deixa o teu barco afundar. Glória ao Senhor Jesus. Qual a tempestade que se levanta na nossa vida? Ela se traduz, como Deus falou com as crianças, ela se traduz de várias maneiras. Se traduz numa enfermidade, se traduz num luto, se traduz no desemprego, na necessidade, nas dívidas, na solidão, na depressão que os dias presentes estão trazendo em tantas pessoas. Mas hoje o Senhor anuncia por esta palavra. A pergunta dos discípulos foi esta: mestre, não se te dá conta que pereçamos? Quer dizer, o Senhor não se importa que nós vamos morrer aqui e vamos perecer? Que pergunta audaciosa. Porventura ele chamou aqueles discípulos para morrer no meio do mar? Lá na outra ponta, no lado oriental do mar da Galileia, tinha um homem na aldeia dos Gadarenos, endemoniado, que precisava ser liberto. O Senhor não deixa nada pela metade. Ele tinha que chegar lá para libertar o gadareno. Aleluia! E quantas vezes o moço, a moça e nós mesmos perguntamos: aonde está o Senhor? Senhor, porventura esqueceu de mim? Porventura não vê a minha aflição? E o Senhor te pergunta: porventura o teu Deus não é aquele que não dorme e não tosqueneja? Porventura o teu Deus não é aquele cujos grandes olhos está sobre a terra?
Glória ao Senhor. Quem se afastou de quem? Deus se afastou da tua vida ou você se afastou de Deus? Vamos ver a condição. Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, a todo instante, em todo momento. Mas e você, por onde tem andado? Aonde tem estado? O Senhor diz por esta palavra: volta, volta, volta um pouquinho, vamos caminhar juntos. Por certo, você acelerou um pouco e se viu sozinho, como uma criança que sai a passear com os seus pais. E de repente, isso já vimos muitas vezes essa cena, a mãe está com a criança de mãos dadas, e a criança quer correr, ela quer correr, ela quer correr de toda forma. Então a mãe solta um pouquinho e ela vai. E às vezes ela se desvia um pouquinho do olhar da mãe, mas a mãe está vendo. Mas a criança olha e não vê a mãe. Dá um pânico, um medo, que ela começa a gritar desesperada. A mãe logo chega, abraça, beija e fala: filho, eu estou aqui. Foi você que correu, eu estou aqui. A palavra vai terminar desse jeito. Desse jeito. Presta atenção. Quanto crente que está perguntando se Deus esqueceu dele, se Deus te abandonou. Aonde foi que eu errei para Deus me deixar? Os discípulos foram no mar, com certeza que as águas estavam tranquilas. Bonança, muitos traduzem como abundância, como bênçãos. Bonança tem um significado relacionado às águas. Quer dizer calmaria, vento tranquilo, águas tranquilas. Esse é o significado literário da bonança. Eles entraram porque viram o mar tranquilo. De repente veio uma tempestade, mas logo ao mandar do Eterno, tudo se acalmou e teve bonança. A água parou, o vento se tornou suave, e eles viram: quem é este que até o mar e o vento obedece? É o seu Senhor. Então a palavra termina assim: filho, filha, você correu, mas eu não deixei de olhar para você. Aonde você está chorando, eu estou te ouvindo e te vendo, e eu quero te abraçar. Volta aqui, me dá um abraço. Irmãos, pelo poder da fé, pelo poder da fé, o salmista, antes do Senhor nascer, conhecia melhor o Senhor do que os discípulos que andavam com ele, que depois o conheceram melhor, mas demorou para perceber, como o próprio Senhor disse para um deles: quando te converteres. Estava ali vendo milagres, mas ainda não tinha se convertido. E quantas vezes estamos nessa graça e achamos que temos tantas coisas e somos menos do que nada. Nos falta o entendimento, nos falta o perdão, nos falta a submissão, nos falta crer que o Senhor é Senhor e que nós somos servos. Não somos nada senão vasos nas suas mãos, e Ele coloca o que quiser diante de nós e dentro de nós. Diante desta palavra, ela diz para nós hoje, a palavra: você correu e avançou muito, e o seu Senhor foi no passo que Ele estava. Então volta um pouquinho. Pelo poder desta fé, irmão, os nossos braços estão aqui, quase 1 metro de cada lado, um pouquinho menos. Alcança o quê? Uma pessoa, ou duas talvez, um abraço de família onde vem a esposa, as crianças, e abraçamos 2, 3, 4 talvez, mas as mãos não se unem. Mas o braço desta palavra, ela começa a esticar agora aqui dentro da palavra, e ela vai. São Paulo, oceano para cá, o oceano para lá, ela alcança toda a face da terra e diz: meus filhos, venham aqui agora. Receba o carinho do seu Senhor no abraço desta palavra. O Senhor te abraça e te diz: eu te amo e não te deixo, não te abandono e não te esqueço. Aparentemente eu dormi, mas não durmo e não tosquenejo. Apenas te permitir caminhar um pouco para ver como faz falta estar com o seu Senhor. Irmão, receba este abraço. Irmã, aí onde você está agora, num lugar tão distante, receba este abraço. Receba o abraço da palavra, o carinho de Deus por este povo. Aquele carinho que não vê os teus erros, as tuas falhas, as tuas faltas. Um carinho que olha para você nos olhos e vê o brilho dos teus olhos e diz: eu te amo, independente do que você é, eu quero o que você será para mim a partir desta palavra. Eu te amo. Glória ao nome do Senhor. Para amar, aquieta-te, acalma-te, disse o Senhor. Os irmãos já imaginaram dormir num barco daquela época? Os de hoje tem suíte, você dorme confortavelmente e nem percebe. Mas naquela época não havia conforto. E o Senhor dormindo, pesado, acordou, irmão, equilíbrio para isso. Conforto não havia, mas a ordem veio: acalma-te. Acalma-te. Ontem Deus mandou a palavra aqui,
de uma forma tão maravilhosa, que é colocar nas nossas mãos o fio da meada para desatar os nós desse novelo, não é? Glória ao Senhor. Olha a palavra, está vindo, está continuando. Desatou o nó aqui, lá, tão longe daqui, tudo desatadinho. Agora o Senhor diz: acalma-te, para. Mas, Senhor, parar no meio desta luta que estamos vivendo na terra, te diz o Senhor: por acaso Deus não está vendo tudo isso? Ele está no controle. Até quando vai? Deus proverá. Até quando eu vou suportar? Até quando você estiver com o Senhor no teu barco. Está junto? Então você vai até o fim. Glória ao Senhor. A ordem do Senhor é esta: famílias com enfermidades na vossa casa, o desespero vos toma, acalmai-vos. Famílias enlutadas, a separação é tão cruel, sangra o coração, dói nos ossos. O Senhor diz: acalmai-vos. Não vos deixarei órfãos, nem viúvas, estarei convosco. Mocidade, acalmai-vos. A presença do Altíssimo está chegando de uma forma maravilhosa na sua luta, na tempestade, no vento forte. Acalmai-vos. Glória ao Senhor. Numa outra palavra, o Senhor dizia sobre a chuva, ele anunciava: a chuva já cessou e o tempo de cantar chega na terra. Deus vai nos dar a graça de cantar por esta palavra. O tempo está nas mãos de Deus. O tempo do fim desta pandemia está nas mãos de Deus. Mas o tempo de cantar chega no meio da guerra. O Senhor diz: te dou o direito de cantar. Abraça o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, irmão, o Senhor te visita com a virtude agora e te dá o direito de cantar. Jovem do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba o direito de cantar no meio da guerra. O teu canto vai espaventar o mal que chegou na tua vida. Igreja, nesse planeta, cante ao seu Senhor um cântico novo de alegria e seja por Deus agora visitado por esta palavra. O Senhor inverte as coisas. Em vez de você chamar o Cristo, Ele chega para você e diz: acorda, eu cheguei no teu barco. O Senhor chegou no teu barco, no seu barquinho, o Senhor chegou. Ainda que a morte passou na sua casa e agora você pensou aí nos teus pensamentos: eu nem barco tenho mais, eu sou um náufrago, não sobrou nada. Você está agarrado num pedacinho de madeira. O Senhor diz: vou usar esse pedacinho para construir uma nova embarcação, mas afundar você não vai. Esta virtude, abraçando Deus, glória ao Senhor. Irmãos que estão em vossas casas, nos hospitais, nas vossas viagens e no vosso trabalho, nós estamos aqui em tão pouquinhos, mas Deus está aqui. Não temos poder para nada, mas aquele que está mandando esta palavra, Ele tem poder de cumprir o que Ele está mandando dizer. Aquilo que está aqui entre nós chegará aí na tua casa, e você vai ouvir: quando eles chegaram do outro lado do mar da Galileia, o Senhor fez um milagre, expulsando uma legião de espíritos maus que estavam lá, que se incomodaram com a chegada do Senhor. Fique em paz. Esta palavra te anuncia: haverá bonança, quer dizer, vai se acalmar um pouco os ventos para você glorificar o teu Senhor. Mas agora, entra nesta comunhão e sinta o Senhor, como estamos aqui. Quem dera se nós pudéssemos entrar dentro desta câmara agora e ir na tua casa e dizer: irmã, vem cá para ver o que Deus está fazendo aqui. Não podemos, mas o Espírito Santo que manda esta palavra pode não entrar aqui, mas abraçar a terra e dizer: povo meu, eu não vos deixei, não vos deixarei por nada. Acalmai-vos e sabeis que o Senhor é Deus em Israel. Deus seja louvado.